Glória a Deus. Diga assim comigo, queridos. Deus vai falar comigo hoje. Agora acredita nisso que você falou, tá bom? Creia nisso. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por mais um dia tão maravilhoso que o Senhor nos concede para estarmos aqui. Muito obrigado, Pai. Eu te louvo, eu te agradeço. Eu sei que o Senhor já está falando desde o começo desse culto, através dos teus filhos, através dos louvores aqui entoados. Pai, mas eu peço ao Senhor que, em mais esse momento do ministrar da palavra, que o Senhor continue falando à sua igreja. Que o Senhor possa achar agora corações sedentos, Pai. Corações com sede, com fome de mais de Ti. O Senhor possa usar a minha vida como um canal do Senhor para ministrar aos meus irmãos, à Tua igreja, todos aqueles que irão ouvir essa mensagem agora. E isso possa promover as mudanças que o Senhor quer que aconteça nas nossas vidas, para que a gente seja frutífero, para que sejamos abençoados e canais de bênçãos na vida de outras pessoas, Pai, para que venhamos produzir a 30, 60, 100 por um, em nome de Jesus. Eu oro assim, Pai, que todo embaraço, toda distração, toda preocupação agora não prevaleça, Pai. Ajuda os meus irmãos agora a aquietar o coração, para poder ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Atos capítulo 20, a partir do versículo 22. Nós já vamos ler aí. Amém? Amados, essa mensagem que eu quero compartilhar ao seu coração, eu acredito de todo o meu coração, queridos, que é uma das palavras mais importantes que Deus já compartilhou ao meu coração para que eu compartilhe à igreja. Há algum tempo Deus ministrou essa palavra ao meu coração, já ministrei essa palavra, e eu acredito que das palavras que eu já ministrei, essa é uma das palavras mais importantes, queridos. É algo que mexe com o meu coração. E eu desejo muito que você abra o coração. Por isso, como dizem diversos textos lá em Apocalipse, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Então eu quero que você esteja com o coração aí preparado, com os ouvidos atentos para ouvir essa palavra. Tá bom? Em nome de Jesus. E o tema dessa palavra que eu quero compartilhar ao seu coração é fazendo a vida valer a pena. Fazendo a vida valer a pena. Se perguntasse para você, querido, sua vida tem valido a pena? O que é que você diria? Se as pessoas chegassem a perguntar, sua vida tem valido a pena? Você diria que sim? Se você dissesse que sim, por quê? Ou se você dissesse que não, por que não? Quando se diz respeito, queridos, a fazer a vida valer a pena, eu acredito que você já deve ter ouvido pessoas, conversado com pessoas, que às vezes vão dar vários motivos para falar sobre a vida valer a pena. O que faz a vida valer a pena? Você já conversou com pessoas assim, entrou nesse assunto e ouviu diversas pessoas falando diversas coisas sobre o que faz a vida valer a pena? O que é que faz a vida valer a pena, queridos? Para você, se eu perguntasse para você, o que é que faz a vida valer a pena? Às vezes tem pessoas que eu já conversei, queridos, que a gente pode chegar até elas e vai falar, o que é que faz a vida valer a pena? Tem gente que acha que uma coisa que faz a vida valer a pena é comer bem. Antes. Faz a vida valer a pena é comer bem. Puxa, comer bem faz a vida valer a pena. Ter saúde e dinheiro para poder comer o que eu quiser, coisa boa. Como faz a vida valer a pena poder comer bem? Faz a vida valer a pena, queridos, poder comer bem? Tem gente que acredita que o que faz a vida valer a pena, queridos, é quando a gente tem dinheiro para viajar. Conhecer vários lugares do mundo, viajar para diversos lugares aí paradisíacos. Puxa, como é bom, como eu queria ter dinheiro para viajar para tantos lugares, vale a pena. A vida vale a pena quando a gente pode aí conhecer diversos lugares. Tem gente, queridos, que fala que a vida vale a pena quando a gente se veste bem, poder ter dinheiro. Tem gente que gosta muito de se vestir bem. Você gosta de se vestir bem ou não? Tem gente que não liga. O pastor mesmo não é um que liga muito, não. Às vezes a esposa precisa até vestir o pastor, senão vocês vão ter o pastor aqui só pela graça. Mas tem gente que gosta de se vestir bem, queridos, se tivesse condições de vestir roupa boa, boas roupas. E eu não estou falando nada contra isso. Tem gente que fala, vale a pena quando eu posso me vestir bem. É bom, você pode, queridos. Tem gente que acha que a vida vale a pena, queridos, quando a gente mora bem, morar numa boa casa, morar num bom lugar, ter a casa própria. Minha casa, minha vida.
Propaganda. Né? Tem gente que acha que a vida vale a pena quando eu moro bem. Ou você quer morar mal? Quer morar num lugar ruim, numa casa ruim? Tem gente que acha, pastor, quando eu moro bem, vale a pena. Tem gente que acha que a vida vale a pena, querido, quando a gente tem amigos. Bons amigos faz a vida valer a pena. Né? A vida vale a pena quando a gente desfruta de uma boa saúde. Porque se a gente tiver todas essas outras coisas que eu falei aqui, mas não tem saúde, e às vezes a gente se dá conta disso, né, queridos, quando a gente não está com saúde, né? Ou quando a gente vê alguém da família próximo, sem saúde, alguém bem próximo sofrendo por falta de saúde, e às vezes não tem recursos que tragam isso de volta, não tem dinheiro que traga isso de volta, né? A vida vale a pena quando a gente tem saúde. Que mais, queridos? A vida vale a pena, queridos, quando a gente se apaixona. É bom se apaixonar? Nossa, todo mundo ficou em silêncio, ninguém nunca se apaixonou aqui. Ninguém acha que nunca se apaixonou aqui. Jesus amado. Pode se apaixonar, não é pecado não, viu, queridos? A vida vale a pena, queridos. Tem gente que fala que a vida vale a pena quando a gente pode estar junto das pessoas que a gente ama. A vida vale a pena. Aqui, cadê as crianças e os jovens? Agora tem que tampar o ouvido agora. Fecha o ouvido. Criança saiu, né? Os jovens e adolescentes, não está na hora de você escutar isso ainda. Mas tem gente que fala que a vida vale a pena, queridos, quando a gente faz muito sexo. Quando você tem uma vida sexual ativa e prazerosa. Nossa, ter uma vida sexual ativa e prazerosa vale a pena. Os adolescentes tampou o ouvido? Porque não é para você é só para os casados, viu? Só casado. Agora eu vou aproveitar a deixa aí. Aproveitar a deixa. Só os maridos que estão com as mulheres agora. Você olha para sua esposa e fala, está ouvindo o que o pastor falou? Vai lá, homem. Aproveita, deixa. E os maridos podem pagar um lanche para mim depois. Vai lá. Ixi, marido. Aproveita que não é todo dia que o pastor dá essa deixa, não. Eu não ouvi os maridos falando, acho que está com medo. Misericórdia. Acho que os maridos ficam... Vixe. Boa, pastor. Cadê o Diego? Vou falar, boa. Tem gente que fala que a vida vale a pena. Queridos, olha, eu não sei se eu percebi um clima de tensão. Amados, agora eu vou até aproveitar isso. Amados, falar de sexo na igreja não é pecado, não. Sexo não é do diabo, não. Sexo foi Deus que criou. Para ser desfrutado dentro de uma aliança de casamento e para que seja prazeroso e bênção para um casal. Amém? Não é isso, o pastor não vai falar agora sobre área sexual agora, mas o sexo é para ser uma bênção na vida do casal. Amém, amados? Então não fique constrangido, não, tá bom? E os que são adolescentes, aí você não tem que falar nada disso agora, só a hora que você chegar nos 30, 40. Amém? Tem gente que fala que a vida vale a pena, queridos, quando a gente é conhecido, quando a gente é reconhecido, quando a gente tem status, tem posição. Outros que falam que a vida vale a pena, queridos, quando a gente pode trabalhar naquilo que a gente ama fazer. A vida vale a pena quando eu trabalho naquilo que eu amo fazer. Outros acreditam que a vida vale a pena quando a gente vê a derrota do inimigo. Outros acreditam que a vida vale a pena quando a gente se casa. Vale a pena. Outros acreditam quando a gente fica solteiro. Vale a pena ficar solteiro, vale a pena se casar. Ou seja, você vai conversar com diversas pessoas que vão ter tantos pontos de vista aí. O que é que faz a vida valer a pena? E para você, queridos, o que é que faz a vida valer a pena para você? O que é que faz a sua vida valer a pena? Todas essas coisas, amados, que eu citei aqui, são boas, são lícitas, e a gente pode, se tem a graça de Deus, desfrutar delas. Comer bem, vestir bem, morar bem, viajar,
fazer sexo, ter boa saúde, ter bons amigos, estar junto das pessoas que a gente ama, se apaixonar, ser conhecido, reconhecido, trabalhar no que ama fazer, se casar, permanecer solteiro. Todas essas coisas, queridos, são boas. Eu não falei nada ruim aqui. Não é nada que é pecado. Tudo dentro do seu contexto, no seu tempo, mas não falei nada errado. Né? E com certeza essas coisas aqui dão sabor e faz a vida valer a pena. Porém, queridos, a gente precisa entender e não nos esquecer de quem nós somos e o propósito das nossas vidas. Quem nós somos, o propósito das nossas vidas, para que aí a gente possa compreender o que realmente faz a nossa vida valer a pena como cristãos, como filhos de Deus. Amém, amados? A gente precisa entender isso. E eu quero fazer uma analogia aqui com dois profissionais aí trazendo para nós como cristãos, a nossa carreira cristã. Eu quero fazer uma analogia, dois profissionais. O primeiro deles é um médico. Só que eu quero dar uma ênfase aqui, dois profissionais que realmente amam fazer o que faz e entendem que foram chamados para fazer aquilo. Então, um médico que ama fazer o que ele faz, e ele entende que foi chamado, vocacionado para aquilo. Por que eu estou dando essa ênfase? Porque às vezes pode ter médico que está lá, mas está lá, como a gente conhece, diversos profissionais, né? Está lá só pelo dinheiro, porque precisa trabalhar. Infelizmente, né? Às vezes, conversa até com a Sueli não está aqui hoje com a gente, né? Que trabalha no hospital de enfermeira. Às vezes tem profissionais lá que é tão triste, querido, que está lá e trata as pessoas tão mal. Né? Pessoas que estão ali, eu acho que é porque não tem o que fazer, eu não sei. Estão ali, não sei por que escolheu aquela área, porque não trata bem as pessoas, não tem prazer nenhum de cuidar das pessoas. Mas eu quero falar de um médico que tem prazer, de um médico que ama e de um médico que realmente entende que foi chamado. Quando é que esse médico entende que a vida dele vale a pena? Me diga aí. Um médico que ama e entende. Quando é que a vida do médico vale a pena? Quando ele salva vidas. Quando ele dá um diagnóstico correto, né? Quando ele pode salvar vidas, dar um diagnóstico correto aí, ser usado para que vidas sejam curadas, saradas, sejam salvas. Esse médico, ele se sente, né, realizado, ele sente que a vida dele tem valido a pena. Meu Deus, tem usado a minha vida para salvar vidas, para curar, para realmente achar, ninguém achava aquela enfermidade, ele pôde ser usado, deu um diagnóstico, a pessoa tomou o remédio, fez o tratamento, foi curada, e aí ele sente, ó, a vida tem valido a pena, tem realmente valido a pena. Ou você acha que o médico vai se realizar se ele nunca acerta, não salva ninguém, todo mundo que ele vai dar o diagnóstico, ou vai fazer uma cirurgia, não vive ninguém. E aí, como é que ele se sente realizado? Um outro profissional, queridos, e esse profissional eu acabo me identificando muito com ele como pastor, é o médico não, o professor, ou mestre. Quando é que a vida de um professor que ama o que faz, e entende que foi chamado para aquilo, quando é que a vida desse professor vale a pena? Quando só? Quando o aluno evolui. Quando o professor está ensinando e ele está vendo que as pessoas estão aprendendo. Porque ele imaginou que frustração, ensinar e as pessoas não aprendem nada. Né? O professor, acredito que ele se sente realizado, queridos, quando eles vê que, imagina o professor que ensinou ali desde o primário e foi ensinando ali hoje não é nem mais ginásio, né? O pastor está passado aí, hoje é o quê? Ensino Fundamental 2, ensino médio, e viu o professor ver essas pessoas crescendo, aprendendo, se dando bem na vida, às vezes até ensinando a outros, evoluindo, crescendo, e se dando bem porque realmente aprendeu. E o professor sabe que foi usado para aquilo, para ensinar essas pessoas. Isso dá aquele senso de realização, né? Isso faz com que realmente a nossa vida dê propósito, realmente a nossa vida. Faz a vida do professor, faz a carreira dele valer a pena. Amém, amados? É assim ou não é? E o cristão? Eu falei que eu queria fazer uma analogia aqui. E o cristão? Quando é que a vida do cristão vale a pena de verdade? Eu fiz essa analogia com esses dois profissionais só para chegar aqui. Quando é que a vida do cristão vale a pena? Você pode me dizer? Quando, queridos? Vamos para o texto? Atos. Agora sim, nós vamos ler o texto que eu pedi para você abrir. Capítulo 20, a partir do versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor, queridos. Agora, compelido pelo Espírito, eu estou indo para Jerusalém.
sem saber o que me acontecerá ali, senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia eu não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Amém, queridos? Até aqui. Eu já citei em diversas ministrações, esse texto é um dos textos, ou se não o meu preferido da palavra, queridos, que eu mais amo, que me inspira, que me encoraja, que me fortalece em momentos difíceis. Esse texto aqui, né? Onde Deus me deu essa palavra aqui, queridos. Esse texto de Atos do 22 até o 24. Quando é que a vida do cristão vale a pena, queridos? Eu quero ver com vocês dentro desse texto. Primeiro, quando que a vida do cristão vale a pena? Paulo diz, agora, compelido pelo Espírito. Volta lá no versículo 22 para mim. Versículo 22. Agora, compelido pelo Espírito, eu estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Sabe quando é que a vida do cristão vale a pena de verdade, queridos? Quando a gente é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Paulo está dizendo, agora compelido, dirigido, guiado pelo Espírito Santo, eu estou indo para Jerusalém, sem saber o que vai me acontecer. Mas a vida do cristão, ela vale a pena de verdade, queridos, quando nós andamos sobre a direção do Espírito, mesmo quando nós não sabemos ao certo aquilo que está nos aguardando, porém a gente confia em Deus, a gente crê que Ele é bom, que Ele é poderoso, que Ele tem o melhor para as nossas vidas. Então vale a pena de verdade a minha e a sua vida, quando a gente anda guiado pelo Espírito Santo. Paulo está falando aqui, eu estou dirigido pelo Espírito, eu estou indo para Jerusalém. E o Espírito está me avisando que prisões e sofrimentos me aguardam, né? Que ali sem saber o que vai me acontecer ao certo, eu só sei que prisões e sofrimentos estão me aguardando, mas é para lá que Ele está me dirigindo, é para lá que Ele está me guiando, então é para lá que eu vou. Queridos, de verdade, como cristãos, novamente eu quero enfatizar aqui, eu acredito que essa é uma das principais palavras que Deus já comunicou no meu coração, principalmente para os tempos de hoje. Eu acredito que como cristãos a nossa vida vale a pena quando a gente anda na direção do Espírito Santo de Deus, mesmo quando a gente não sabe ao certo o que nos aguarda. Tem um texto, 1 Timóteo capítulo 1, verso 12, que Paulo diz assim, eu sei em quem eu tenho crido. Não é no que, mas em quem eu tenho crido. Muitas vezes a gente não pode conhecer totalmente o caminho que a gente está trilhando, não sabe ao certo o que vai encontrar, mas a gente sabe quem é o nosso guia, quem está nos guiando. Eu confio nele, eu sei o que ele tem para mim é bom, então eu simplesmente, se ele fala vai para lá, eu vou. Eu não sei ao certo o que vai ter, mas eu sei que ele não vai me colocar numa enrascada. Eu vou para um lugar, ele me direciona, e eu tenho certeza que se eu obedecer, por mais que seja difícil, por mais que esse caminho que ele está me guiando seja o caminho mais estreito, seja o caminho apertado, né? Se ele está me guiando é porque é o melhor e eu confio nele. Então uma vida do cristão vale a pena, queridos, quando eu ando guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Outra coisa que ele diz aí no versículo 23. Verso 23, só sei que em todas as coisas o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me aguardam. Quando é que a minha vida vale a pena? A vida do cristão vale a pena de verdade. Quando ele está, e essa é uma das coisas que eu acredito que tem se perdido, principalmente nos tempos de hoje, queridos. A vida do cristão vale a pena quando ele está disposto a sofrer por Cristo, se preciso for. Paulo está dizendo, eu só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Paulo está dizendo, ele está me guiando para lá, e ele está dizendo que lá onde eu vou passar por prisões e sofrimentos. Todavia eu não me importo, nem me considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério. Paulo está dizendo, se lá ele está me direcionando, e por causa disso eu vou passar por sofrimentos, prisões, é para lá que eu estou disposto a sofrer por Cristo, se preciso for. A vida do cristão, ela vale a pena de verdade, queridos, quando nós nos armamos de disposição de sofrer por Cristo. Filipenses capítulo 1, verso 29 diz, a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer pelo seu nome.
Nós precisamos nos armar, queridos. Não é que ninguém aqui quer sofrer, passar por sofrimento, mas o cristão, queridos, a nossa vida vale a pena de verdade quando a gente se posiciona como Paulo, ó, se preciso for passar por sofrimento para honrar a Deus, por causa da palavra, por causa do reino de Deus, eu estou disposto a isso. Eu estou disposto. E isso faz a nossa vida valer a pena de verdade. Estou disposto a sofrer para manter firme o meu casamento. Estou disposto a sofrer para não negar a verdade. Estou disposto a sofrer para não andar conforme o curso desse mundo. Estou disposto a sofrer, seja qualquer coisa, para não negar o meu Deus, para não desonrar o meu Deus. Estou disposto a sofrer pela palavra do meu Deus. Estou disposto a sofrer. E a vida do cristão de verdade vale a pena, como Paulo diz aí, eu sei que prisões e sofrimentos me aguardam, todavia eu não me importo. Agora você acha que Paulo queria sofrer? Sim ou não? Ai, é bom sofrer, ai, que gostoso esse sofrimento. Alguém quer? Mas o que ele está dizendo, fala, se preciso eu estou disposto, por causa da palavra do meu Deus, por causa do reino de Deus, se for preciso, eu estou disposto a passar por isso. Amém, amados? Quando é que a vida do cristão vale a pena? Versículo 24, vai mantendo aí que nós vamos seguir no texto. Verso 24, todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Quando é que a minha vida vale a pena, pastor? A vida do cristão vale a pena quando a gente abre mão da nossa vida. Olha o que ele fala, eu não me importo, nem considero minha vida de valor algum para mim mesmo. O que é que Paulo está dizendo? Minha vida não vale nada, minha vida é uma porcaria, é isso? Ai, que vontade de morrer. Será que aqui é o relato de uma pessoa depressiva que estava com vontade de morrer? Então o que Paulo está dizendo? Eu não considero minha vida de valor algum para mim mesmo. O que Paulo está querendo dizer para mim e para você aqui? O que ele nos ensina, queridos? Que quando ele abre mão da sua vida e passa a viver para Deus, a nossa vida vale a pena. Nesse texto, Paulo, como eu disse, ele não está depressivo, querendo morrer. O que ele está dizendo é que a sua vida ela vale a pena de verdade, queridos. Quando eu passo a viver para Deus, para cumprir a vontade de Deus. A minha vida ela só tem um real valor se eu viver para cumprir o propósito para qual Deus me chamou. Todavia eu não me importo, nem considero minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério. A minha vida vale a pena de verdade, queridos. Quando eu abro mão da minha própria vida. Para quê? Para viver a vontade de Deus. Quando eu já não vivo mais para mim mesmo, Filipenses 1:21, o viver para mim é Cristo, e o morrer para mim é lucro. Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo, agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A minha vida vai valer a pena de verdade quando eu abro mão da minha vida, deixo o governo, deixo Deus entrar no governo, e a partir de agora eu vivo para Ele, para a glória dEle, para a vontade dEle, para aquilo que Ele quer. Aí a nossa vida de verdade, ela passa a valer a pena, queridos, quando eu vivo para Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 15, esse é o principal desse tópico. Quando Paulo diz assim, mas ele morreu para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que para eles, que morreu por nós e ressuscitou. Ele morreu, queridos, para que a gente já não viva mais para nós mesmos, mas a nossa vida agora a gente viva para Deus, para a glória de Deus, a gente viva para a vontade dEle, não mais para as nossas vontades. Então a nossa vida vai valer a pena de verdade, como Paulo está dizendo, a minha vida vai valer a pena quando eu passar a viver para Ele, para a glória dEle, para a vontade dEle. Amém, queridos? Quando é que a minha vida vale a pena, pastor? A minha vida vale a pena de verdade, queridos, como cristão. Quando eu cumpro o meu ministério. Olha o versículo 24 também. Todavia eu não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Sabe quando vale a pena a nossa vida, queridos? Quando eu cumpro o que Deus me chamou para fazer. Eu costumo dizer, queridos, tem algo que eu digo que uma vida próspera de verdade, uma vida bem-sucedida de verdade, é nós estarmos aonde Deus nos chamou para estar, fazendo o que Deus nos chamou para fazer.
Isso é um sinônimo de prosperidade, de ser bem-sucedido. Quando eu estou onde Deus quer que eu esteja, fazendo o que Deus me chamou para fazer. Ou seja, a minha vida vale a pena, queridos, quando eu estou cumprindo o meu chamado. É isso que Paulo está dizendo, ó. Se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério, se eu puder completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, a minha vida vale a pena quando eu cumpro o meu chamado. Porque senão, queridos, você pode até desfrutar boas coisas na sua vida, aparentemente, diante das pessoas, você está bem, está com uma boa saúde, está com dinheiro, está tudo bem na família, mas deixa eu dizer algo para você, se nós não estamos cumprindo o que Deus nos chamou para fazer, queridos, não vale a pena. A nossa vida não tem valido a pena de verdade, você pode até desfrutar de boas coisas, mas a nossa vida vai valer, lembra do médico, lembra do professor? A nossa vida como cristãos, como filhos de Deus, ela vai valer a pena de verdade, quando a gente estiver cumprindo o ministério que Jesus confiou nas nossas mãos. Amém? Como igreja, nós temos algo que é geral. Todos nós temos um chamado de anunciar as boas novas, mas não é só geral. Deus tem algo específico para você. O que é que Deus te chamou para fazer, querido? O que é que Deus confiou nas suas mãos? Qual o ministério? Quais os dons? Quais os talentos que Ele tem te dado? A sua vida vai valer a pena de verdade quando você estiver usando, exercendo o que Deus te chamou para fazer. O que faz a vida valer a pena, queridos, não é simplesmente comer bem, viver bem, viajar, ter tudo que quer. Se puder, glória a Deus, mas o que faz valer a vida, valer a pena, é quando você cumpre o que Deus te chamou para fazer. Paulo entendeu isso, queridos, e ele diz, eu não considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Quando é que a minha vida vale a pena, pastor? Minha vida vale a pena quando eu testemunho do Evangelho. Quando eu testemunho do Evangelho da graça de Deus, independente das circunstâncias. Se o cristão tem desfrutado de boas coisas, queridos, nesse mundo, mas não tem testemunhado do Evangelho, a nossa vida não vale a pena. Olha, o Paulo termina dizendo, ó, se eu terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, do quê? De testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Querido, você tem testemunhado? Você tem sido testemunha onde Deus tem te levado? Não só com palavras, com a sua vida, com palavras, porque a nossa vida vai valer a pena se eu testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Porque se você está acordando todos os dias, vai trabalhar, faz o seu trabalho, chega ali, está com a sua família, faz tantas coisas, tem o seu lazer, paga a conta, compra, vende, casa, faz tanta coisa, mas se você não tem pensado, se você não tem testemunhado das boas novas da salvação, queridos, como cristão, eu estou falando para cristãos, sua vida não tem valido a pena de verdade. Porque o médico se realiza e vale a pena quando ele salva vidas, quando ele dá o diagnóstico correto. O professor, quando ele ensina, as pessoas aprendem. E o cristão, queridos? Quando é que a vida do cristão vale a pena? Quando você só recebe a bênção? Queridos, tudo isso aqui nós devemos desfrutar das bênçãos de Deus. Não é errado, mas a sua vida, a minha vida tem valor de verdade. É o que Paulo está dizendo, só tem valor, só vale a pena, só vai realmente valer a pena se eu estiver sendo frutífero. Se eu estiver cumprindo o meu propósito, se eu estiver cumprindo o meu ministério, se eu estiver anunciando as boas novas e a minha vida estiver sendo usada para as pessoas conhecerem a Jesus, serem curadas, saradas, libertas, serem fortalecidas, serem encorajadas, aí a minha vida vai valer a pena de verdade, porque se nós estamos fazendo tantas coisas, embaraçados com as coisas dessa vida, mas não temos levado ninguém a Cristo, encorajado ninguém, edificado ninguém, testemunhado para ninguém, qual é o sentido da gente estar aqui? Estamos aqui para quê? Estamos ocupando essa terra para quê? Porque nós não somos daqui, queridos. Nós somos peregrinos, cidadãos dos céus. Nós aguardamos a volta do nosso Senhor, aonde naquele momento o nosso corpo vai ser transformado, glorificado, né? Lá não vai haver mais dor, não vai haver tristeza, não vai haver choro, não vai haver conta, não vai haver doenças. Nós almejamos a volta do nosso Senhor. Não significa que nós não queremos desfrutar de coisas boas aqui, mas não é isso que nos move como cristãos.
O que nos move é o que Paulo está dizendo, a minha vida só tem valor se eu cumprir o meu chamado, se eu anunciar as boas novas, mesmo que para isso eu passe por sofrimentos, mas se Deus está me guiando, se o Espírito Santo está me direcionando para tal lugar, e eu vou sofrer, mas se é a direção, é para lá que eu vou, e isso faz a minha vida valer a pena. Sua vida tem valido a pena, queridos? Ou a gente só está aguardando as mudanças, Deus fazer mudanças na nossa vida? O que nós queremos que mude, as bênçãos que nós queremos que Deus faça? Nossa vida tem valido a pena? E em último lugar, queridos, quando é que a minha vida vale a pena? Ainda no versículo 24. Não considero minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério. Sabe quando a nossa vida vale a pena, queridos? Quando a gente termina a corrida. Quando a gente completa o ministério. Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 7 ao verso 8, aquele texto que diz: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Desde agora me está reservada a coroa da justiça, que o justo juiz me dará, não só a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Sabe quando a nossa vida vale a pena? Quando a gente termina a corrida. Porque senão, queridos, isso é tão sério, preste atenção, senão a nossa vida não vai ter valido a pena. Não vai ganhar prêmio quem correu durante muito tempo, mas não terminou a corrida, não completou o ministério. Aquele que não terminou a corrida não vai ter prêmio, não vai alcançar o prêmio. Então, queridos, a nossa vida vale a pena se a gente terminar a corrida, se a gente ficar firme, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Sabe por quê, queridos? Senão você pode trilhar uma caminhada aqui, uma corrida com o Senhor. Às vezes vai bem, às vezes não vai bem e tal, mas se você não terminar, a gente pode perder o principal prêmio, a coroa da vida. E só vai receber esse prêmio aqueles que forem fiéis até a morte. Terminar a corrida, porque senão, como diz um texto em Marcos capítulo 8, do verso 35 ao verso 37, puder, projeta para mim, Evangelho de Marcos, capítulo 8, do verso 35 ao verso 37, é aquele texto que diz que de nada adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Olha o que diz aí: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Próximo. Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Quando a gente, nossa vida vale a pena, queridos, quando a gente termina a corrida, a carreira, quando a gente guarda a fé e recebe o que Deus nos prometeu. Porque senão, queridos, nada vai valer a pena, não vai valer a pena ficar firme e constante a maior parte da corrida, a maior parte do tempo, se no final a gente perder o prêmio. Vai valer a pena? Vai valer a pena, pastor Paulo? Pastor, mas a maior parte da minha vida eu fiquei firme, eu não desisti, eu fui constante, mas chegou no final eu desisti. Não vai valer a pena. É o que Paulo está dizendo: eu terminei a corrida, eu combati o bom combate, terminei a carreira, eu guardei a minha fé, não roubaram. A nossa vida vai valer a pena, queridos, se a gente chegar lá. Porque você imaginou, você passar anos aqui, e a Bíblia fala que mesmo sendo fiéis ao Senhor, nós vamos passar por aflições, mas passarmos anos aqui, pelejarmos e termos vitória, passarmos por lutas, mas chegar lá, a gente não receber esse prêmio. E com isso eu não estou dizendo a gente tem que ter a certeza da nossa salvação, mas o que eu estou dizendo para você é que a gente tem que permanecer e terminar a corrida. Porque não adianta nada a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma. O que dará o homem em troca? O que é que nós vamos poder dar em troca da nossa alma? Nada, queridos.
E talvez na sua caminhada cristã, já pensou, pastor Alexandre, às vezes foi usado por Deus aqui para encorajar pessoas, para curar, para sarar, para encorajar famílias, pessoas, tantas pessoas, mas chegou no perto, está quase terminando a carreira, pastor Alexandre fala, quer saber? Quero mais saber disso não. Quero saber, aí chuta o pau da barraca, abandona o Senhor, abandona tudo. O que eu fiz, muita gente que edifiquei, vai valer sim para as pessoas que foram edificadas, mas para mim que abandonou a carreira no final, queridos, eu preciso terminar. Você precisa terminar a carreira. É até o final, queridos, é até o fim. Nós precisamos terminar a nossa carreira. Aqueles que forem quase até o final não vai ter prêmio. Não vai ter prêmio. Por isso que eu falei, essa é uma das mensagens mais sérias e importantes, queridos. Nós precisamos fazer a nossa vida valer a pena de verdade. Nós precisamos entender o que faz a nossa vida valer a pena como cristãos. Amém, queridos? Em último lugar, eu quero só citar aqui, eu não vou ler não, texto de Eclesiastes capítulo 2, e depois o capítulo 12, é aquele texto onde Salomão escreve esse livro, e que ele fala que ele queria saber o que faz a vida valer a pena de verdade. E ele fala que plantou, fez bosques, né, teve um harém, comprou tantas propriedades, tudo aquilo que ele quis, diz ele que não se negou nada que os seus olhos desejaram, ele não se negou a nada. E ele fez tudo isso, teve um harém, né, teve tudo o que quis, não se negou a nada. E ele diz o texto, que é porque ele queria saber o que vale a pena. Então ele podia, ele tinha condições, ele tinha saúde, ele tinha dinheiro, tudo que ele quis ele fez, porque ele queria saber o que vale a pena debaixo do sol. E olha no capítulo 12, abre só o 12, Eclesiastes 12, o verso 13 e o verso 14, nós vamos encerrar. Eclesiastes 12, verso 13 e 14. Olha só o que ele diz, depois que ele desfrutou de tudo aquilo que ele queria, ele fala assim, agora que já se ouviu de tudo, aqui está a conclusão, tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Próximo, pois Deus trará ao julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom ou seja mal. Sabe o que é que vale a pena nessa vida? Teme a Deus, queridos, e obedece aos seus mandamentos, porque um dia Deus vai trazer a julgamento tudo o que foi feito, seja bom ou seja mal, inclusive aquilo que está em oculto. E olha que foi um homem que teve todo o deleite, todo o prazer, ele não se negou a nada, mas no final da sua vida ele falou que vale a pena de verdade é isso, andar no temor do Senhor, entender o propósito da nossa vida, aquilo para o qual nós fomos chamados, queridos, cumprir o nosso chamado, entender o nosso propósito e cumprir, isso faz a nossa vida valer a pena de verdade, amém? Eu quero encerrar aqui, queridos, pode-se dizer com um testemunho pessoal. Eu perguntei para vocês, sua vida tem valido a pena? Falei, o que é que você diria? Se alguém perguntasse para mim, queridos, se a minha vida tem valido a pena de verdade, eu diria que apesar das minhas falhas, que a minha vida tem valido a pena. Por quê, pastor? Minha vida tem valido a pena, queridos, porque tanto aqui como em outros lugares, Deus tem usado minha vida para conduzir outras pessoas a Cristo. Então eu diria que minha vida tem valido a pena. Eu diria que minha vida tem valido a pena porque Deus tem usado minha vida tanto aqui quanto em outros lugares para levar pessoas a crescer na fé, para encorajar pessoas, para cuidar, encorajar, fortalecer outras pessoas, né? Graças a Deus, Deus usou e tem usado minha vida para fortalecer famílias, para fortalecer casamentos, pessoas que queriam desistir estão firmes. Então eu diria que a minha vida tem valido a pena, queridos. Minha vida tem valido a pena, queridos, porque tem pessoas aqui em outros lugares que Deus usou minha vida para fazer uma das coisas que eu mais amo fazer, que é encorajar, queridos, fortalecer pessoas para ficar firmes no Senhor, a buscar levar uma vida que agrada o coração de Deus, a não desistir no meio das adversidades, né? Apesar das grandes lutas e adversidades que eu enfrentei e tenho enfrentado, queridos, minha vida tem valido a pena, porque eu amo o Senhor, eu amo a sua palavra, eu amo o seu reino, queridos, e minha vida não tem valido a pena porque tudo me vai bem, tudo está maravilha na minha casa, nas finanças, no meu ministério, não, mas porque eu amo o meu Senhor, eu amo a palavra do meu Deus, eu amo o reino do meu Deus, e eu tenho procurado, queridos, apesar de tudo, andar dentro
da vontade do meu Pai, procurado entender o meu propósito, procurado andar dentro desse propósito e crescer nisso. Por isso eu diria para você, minha vida tem valido a pena, queridos. Por isso, minha vida tem valido a pena. Não porque como bem, vivo bem, ou porque Deus me deu uma casa, me deu um carro, me deu uma família, tudo isso é bom, mas não é por isso. Minha vida tem valido a pena, porque eu tenho buscado cumprir o propósito de Deus na minha vida. Amém, queridos? Deixa eu convidar você a ficar de pé. Glória a Deus. Meu amado, eu não vou fazer um apelo para ninguém vir à frente não, mas eu quero deixar algo para você que está aqui, para aqueles que estão em casa também. Amado, se você ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero dizer para você, a sua vida ela só vai começar a valer a pena de verdade quando Jesus for o dono da sua vida. Quando Ele for o seu Senhor, o seu Salvador, você vai encontrar real propósito e sentido para a sua vida. Aí a sua vida vai passar a valer a pena de verdade, porque a nossa vida encontra propósito nele. Então, querido, se Ele ainda não tem sido o seu Senhor, o seu Salvador, eu quero dizer para você nessa noite, entrega a sua vida para Ele. Deixa Ele passar a ser o dono, o seu Senhor, o seu Salvador, e você vai ver que a sua vida vai começar a fazer sentido, vai ter propósito. Agora, querido, você que está aqui, que já entregou a sua vida para Ele, mas tem levado às vezes uma vida, com perdão da palavra, e que não é para acusar nem apontar ninguém, tão desleixada, tão embaraçada, tão enredada com as coisas dessa vida, como nós ouvimos ontem aqui, às vezes não tem estado sensível mais a ouvir o Espírito Santo, sabe, tem levado uma vida tão embaraçada com as coisas dessa vida. Querido, volta para o Senhor. Pastor, mas eu não saí, eu estou dentro da casa do Pai, eu estou frequentando. Às vezes você pode estar perdido dentro da casa do Pai. A nossa vida vale a pena, queridos, quando você está entendendo o propósito e você está andando dentro desse propósito. E se você, por um motivo ou outro, queridos, tem andado tão embaraçado, tão afastado, tão distante, tão insensível, eu quero dizer para você, querido, entenda qual é o seu propósito, busque de Deus e busque andar dentro desse propósito, mesmo que andar dentro desse propósito te custe passar por caminhos dolorosos. A sua vida vai valer a pena de verdade quando você entender e buscar andar dentro desse propósito. Amém? Feche os seus olhos. Pai de amor, eu quero render graças ao Senhor por esse dia maravilhoso que o Senhor nos concede. Quero agradecer ao Senhor por esta palavra. E quero pedir que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, continue a falar conosco, através dessa palavra ministrada. Eu sei que não é por força, não é por violência, mas é pelo Teu Espírito, o Espírito Santo de Deus, aquilo que eu não consegui comunicar dentro das minhas limitações, que o Senhor possa pegar esta palavra e continuar ministrando ao coração da Tua igreja, ao coração daqueles que estão ouvindo, Pai, para que nós venhamos realmente entender quem nós somos, o propósito das nossas vidas e estar dispostos a andar dentro desse propósito, custe o que custar, Pai, em nome de Jesus, a ter disposição, se preciso for, de sofrer pelo Senhor, Pai, a andar na direção e na liderança do Teu Espírito Santo, a entender o nosso ministério, a cumprir o nosso ministério, Pai, que nós venha queimar no nosso coração o anunciar as boas novas de salvação, Pai, o Teu amor, a Tua graça para aqueles que ainda não conhecem, Pai, em nome de Jesus, que verdadeiramente nós vemos nos realizar nisso, Pai, nós queremos sim desfrutar de tantas bênçãos, de tantas maravilhas que o Senhor tem para nós, mas acima de tudo, nós queremos viver aquilo que o Senhor tem para nós, Pai, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém e amém. Nós oramos assim, agradecidos ao Senhor, amém e amém. Você pode aplaudir ao nosso Senhor, querido? Glória a Deus. Antes de eu despedir vocês, queridos, deixa eu dizer algo para você. Eu falei de tantas coisas aqui que pessoas falam o que faz a nossa vida valer a pena. Mais uma vez, não falei de coisas ruins ou que são pecado. Se você puder, queridos,
e Deus te der graça para isso, desfrute as coisas boas. Coma bem, vista bem, more bem, viaje, namore, se apaixone, desfrute, mas não se esqueça de quem você é. Não se esqueça do propósito da sua vida, do que realmente faz a sua vida valer a pena. Amém? Não se esqueça disso. Em nome de Jesus. Estenda suas mãos assim. Deixa eu despedir vocês. Glória a Deus. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vocês o seu rosto e os conceda a graça. Que o Senhor volte para vocês o seu rosto e os dê a sua paz. Assim eu os abençoo em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Você pode mais uma vez aplaudir ao nosso Senhor? Glória a Deus.